Olá, eu sou o Guilherme. Seja muito bem-vindo a mais um devocional aqui no Mente de Sucesso Academy. Hoje eu quero começar com uma cena que muita gente conhece, mas talvez nunca tenha parado para observar com atenção. Pedro está num barco no meio de um mar, uma tempestade, ondas quebrando de todos os lados, e à distância ele vê Jesus caminhando sobre a água. Aí Pedro faz algo que na teoria não faz sentido nenhum. Ele pede para sair do barco. Não porque era seguro, não porque ele tinha certeza que ia dar certo, mas porque havia alguém do outro lado que ele confiava. E ele saiu e andou sobre as águas. Eu tenho certeza que você já deve ter visto, já deve ter escutado sobre essa passagem em que Pedro anda sobre as águas junto com Jesus. E essa cena contém um dos ensinamentos mais profundos sobre a relação entre fé e ação. E a neurociência tem muito a dizer sobre por que isso funciona da forma que funciona. Fique comigo até o final que você vai entender. Hoje eu quero falar com você com uma passagem que se encontra em Tiago 2,17, que diz assim: assim também é a fé por si só, se não for acompanhada de ação, está morta. Tiago, ele é bem direto, ele é sem rodeios nessa passagem. Fé sem ação está morta. Não está dormindo, não está descansando, está simplesmente morta. Isso pode parecer duro à primeira vista, mas na verdade é libertador, porque significa que fé não é um estado passivo de espera, é uma força que se manifesta através do seu movimento, através do passo dado mesmo sem ver o chão inteiro. E é exatamente isso que Pedro demonstrou naquele ato, naquela cena com Jesus. Ele não esperou as ondas pararem, ele saiu enquanto o mar ainda estava agitado. E olha que interessante, existe um conceito fascinante na neurociência chamado de action potential, ou potencial de ação. É o momento em que um neurônio, ao receber um estímulo suficiente, dispara e transmite um sinal para o próximo. E é nesse momento que é o início de toda a cadeia de movimento no sistema nervoso. E o que a ciência mostra é que o cérebro não se reconfigura pela intenção, ele se reconfigura pela ação. Você pode pensar em nadar durante anos, mas os circuitos neurais que tomam você, um verdadeiro nadador, só se formam quando você entra de verdade na água. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar e criar novos caminhos, é ativada pelo movimento, não pela reflexão. E aqui está o ponto de conexão com a fé. Quando você age antes de ter todas as respostas, antes de ter todas as garantias, antes até mesmo de ver o caminho inteiro, completo, você está literalmente criando novos circuitos no seu cérebro. Você está construindo uma mente que aprende a confiar no processo. Cada passo dado com fé é um neurônio que dispara, uma nova conexão que se forma, uma versão mais corajosa de você sendo construída, um movimento de cada vez. Pedro não aprendeu a caminhar sobre as águas lendo sobre isso. Ele aprendeu saindo do barco e simplesmente caminhando até Jesus. A neurociência identifica o medo como uma resposta do sistema límbico, especialmente da amígdala, a estrutura cerebral responsável pelo processamento de ameaças. Quando você está diante de algo desconhecido, a amígdala dispara um sinal de alerta. Ela não sabe distinguir se é um leão ou simplesmente uma nova oportunidade surgindo na sua vida. Para ela, incerteza é ameaça. Ou seja, se ele não conhece aquilo que está passando, para ele é uma ameaça. E o que a maioria das pessoas faz diante desse sinal? Muitas das pessoas simplesmente para, espera, planeja mais um pouco, pesquisa mais um pouco e aguarda o momento certo. Mas o momento certo raramente chega, porque a amígdala não desliga enquanto a incerteza existir, e a incerteza só diminui com a experiência, e a experiência só vem com a ação. Então é um ciclo que só quebra de um jeito, dando o primeiro passo. Pesquisadores da Universidade de Michigan mostraram que a antecipação ansiosa de uma situação difícil ativa muito mais o sistema de estresse do que a situação em si,
Em outras palavras, o medo do passo costuma ser muito maior do que o próprio passo dado. Pedro afundou quando tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos nas ondas e nos barulhos que estavam sendo feitos no mar. Quando a atenção foi para o problema, o medo tomou conta. Mas antes disso, enquanto ele estava focado no destino, ele andou sobre as águas. O foco direciona o passo e o passo constrói a fé. Hoje eu quero te propor um desafio que é sobre o passo que você tem adiado na sua vida. Aquela decisão, aquela conversa, aquele projeto, aquele movimento que você sabe que precisa fazer, mas que o medo ou a falta de certeza tem segurado você na estagnação. Então, faça a seguinte questão. Primeiro, identifique o seu barco. Qual é a situação confortável, mas limitante que você está se recusando a sair? Escreva isso em um caderno ou em uma folha. Segundo, identifique as ondas. Quais são os medos concretos que estão te impedindo? Nomeie cada um deles. E lembre-se, nomear a emoção já reduz a ativação da amígdala. Isso é ciência pura. E terceiro, dê o menor passo possível em direção ao que você acredita. Não precisa ser um salto inteiro, mas precisa ser real. Uma mensagem enviada, uma inscrição feita, uma conversa iniciada, um sim dado a alguma coisa. Fazendo isso, você vai ver a diferença que vai gerar na sua vida. E sabe de uma coisa? A fé não pede perfeição, ela pede movimento daquele que está começando a acreditar. O seu cérebro vai fazer o resto a partir do momento que você começar a se movimentar. Pedro afundou. Isso é uma verdade clara, mas ele foi o único dos 12 que andou sobre as águas. Os outros ficaram no barco, seguros, secos e sem história para contar. Fé sem ação está morta, mas a fé com um passo, mesmo trêmulo, mesmo imperfeito, mesmo no momento de tempestade, essa fé move montanhas e reconstrói cérebros e transforma vidas. Eu sou Guilherme, especialista em desenvolvimento pessoal. Que hoje você saiba do barco e dê o primeiro passo em direção ao sucesso da sua vida. Nos vemos novamente amanhã em mais um devocional nesse momento.